Eu juro, funciona. Oi, eu sou Carinha Bessia e nesse vídeo eu vou fazer o contrário do que você já está acostumado. Eu vou te ensinar como criar um gráfico a partir de uma imagem pronta. Para começar essa aula, eu fui no Google, coloquei gráficos e peguei a primeira imagem que apareceu de cada tipo de gráfico. Alguns você pode até ter visto no canal de algum colega meu por aí, mas é só para a gente pegar como ilustração. Então eu fui lá, cortei e trouxe como imagem mesmo, para começar esse gráfico de coluna. Se você já tem um conhecimento mais avançado de Excel, eu tenho algumas dicas no canal que podem te ajudar a fazer gráficos mais avançados. Mas muita gente tem me pedido para eu colocar uns vídeos falando um pouco antes, em vez de aprimorar os gráficos, criar do zero. Então eu estou fazendo o trabalho que me pediram também de pegar um gráfico pronto e quebrar em informações para que a gente possa gerar ele dentro do Excel. Bora lá! Então eu peguei esse gráfico aqui, que fala sobre desempenho em matemática. Vamos entender o que ele está dizendo para a gente. Eu tenho aqui de 0 a 30, uma escala, só que aqui eu tenho a porcentagem, tá vendo? Esse gráfico aqui é um gráfico que traz uma ilusão para a gente, porque 10 até 15, aqui está escrito %, né? Só que lá não está escrito % aqui na escala. Mas, pensando que a medida é a mesma, a gente vai ter que criar uma coluna para falar sobre as situações, ó, ruim, regular, bom e ótimo. Essa aqui foi o desempenho de uma turma em matemática, enfim. Então, eu vou colocar aqui desempenho em matemática. E aí, vou colocar, imagina quantos alunos tiveram o status, né? Vamos chamar de status, ruim, regular, bom e ótimo. Provavelmente isso aqui foi o resultado de alguma outra conta, uma tabela dinâmica, alguma coisa assim. Então vamos ver aqui, ó, ótimo, 25%, regular, vamos ver, 35%, bom, ih, fiz errado, 35 é o bom, deixa eu colocar aqui o bom, regular, 25% também, troquei tudo, 15, 25, ok. Vamos bater então, ó, ruim, 15, regular, 25, bom, 35 e ótimo, 25%. Primeira coisa que esse gráfico aqui, ele foi criado com o primeiro modelo que apareceu. Então, ele repete aqui na legenda, ó, aqui tá ótimo, aqui também tá. Isso não seria necessário. Mas, se a gente simplesmente selecionar esses dados aqui, os status, vamos colocar aqui resultado. Se a gente simplesmente selecionar e pedir para inserir esse gráfico, olha lá, eu tenho o mesmo resultado que a gente tem antes. Para que ele fique mais parecido aqui, eu vou clicar com o botão direito em cima das colunas do gráfico e pedir adicionar rótulo de dados. Ó, ele trouxe a porcentagem. Para que ele fique colorido, eu não preciso pintar um de cada vez. Eu posso clicar com o direito em cima de qualquer coluna, pedir formatar série de dados, entrar aqui no baldinho de preenchimento, vou puxar aqui para você conseguir visualizar isso acontecendo. Vou no preenchimento e pedir para variar as cores por ponto. Provavelmente esse gráfico foi feito numa versão de Office que começava com esse modelo. A 2007, por exemplo, começava com essas cores. E aqui a gente tem essa escala que ele deixou também. Na escala dele, ele está mostrando aqui, ó, 35%, mas aqui o número tá 30, tá vendo? Isso prova que tá errada essa escala, ó, 20 e aqui tá marcando 25%. Então a nossa tá mais fiel. Eu vou tirar essa escala, eu gosto de deixar o gráfico mais limpinho e pronto. Assim a gente tem o resultado. Por padrão, o nome tá aqui embaixo. A gente não precisa colocar essa legenda extra, porque é mais fácil olhar embaixo da coluna do que ficar olhando para a direita na legenda. Então, em vez de resultado, colocaria aqui desempenho em matemática. E pronto, a gente conseguiu reproduzir um gráfico que eu achei como imagem. Eu fiz esse modelo para você ver como funciona um gráfico de coluna, agora eu vou fazer a mesma coisa para um gráfico de linha.
Nesse gráfico aqui, vamos entender. Percentual de usuários de redes sociais de acordo com a faixa etária. Então, aqui, a gente tem que ter em algum lugar qual é a rede social. Rede social. Então, eu vou colocar as opções. Orkut, Twitter, Facebook e Flickr. Aqueles que é de foto, né? Eu acho que é Flickr, mas eu vou colocar do jeito que ele colocou aqui. Flickr. Não, é Flickr. E eu vou colocar exatamente do jeito que tá aqui, tá? Porque eu não conheço muito bem essa rede. Ok. Agora, ele tá apontando pra gente que, por exemplo, vamos pegar essa verde aqui. Tá caindo o número aqui do Orkut pro Twitter, mas a gente está analisando a idade de 35 a 45 anos. Então, a gente vai colocar mais uma coluna aqui sobre a faixa etária. Então, vamos lá. De 35 a 45 anos. Qual foi o resultado do Orkut? De acordo com esse gráfico, eu estou em 10%. Aqui deve estar em 2%, 1%. E aqui metade, 5%. Como não está escrito no gráfico, eu vou ter que adivinhar. Então, eu vou falar aqui, ó, Orkut 10%, Twitter 2%, Facebook 1%, opa, e vou pôr 5% no Flickr. Lembrando que esse gráfico eu também peguei da internet e eu não estou levando em consideração a fonte nem a veracidade desses dados, tá bom? Aí a segunda faixa, eu tenho de 25 a 35 anos. 25 a 35 anos. Aqui, ó, vermelhinha, vamos ver? 45%. Também uma estimativa de acordo com essa escala. 30, 10 e 8. 30%, 10% e 8%. Tá vendo? Se esse gráfico tivesse com os números aqui em cima, ia ficar mais fácil de identificar o que que tem. O outro é de 18 a 25 anos. Opa, já que eu não coloquei a nomenclatura, eu vou deixar igual ao outro. Vamos ver? 60, 25, 15, 25. 60, 25, 15, 25. Pronto. Só com essas informações, a gente já conseguiria gerar um gráfico de linhas. Vamos tentar? Ele pegou essas linhas que tem pontos no meio para diferenciar. Para que fique mais fiel possível ao nosso gráfico, vamos colocar mais algumas coisas. Então, o título aqui, vou colocar o texto lá. Percentual de usuários de redes sociais de acordo com a faixa etária. Ok. Ele continua aqui com a legenda do jeito que a gente colocou, desculpa, com a escala, tá ok. É legal colocar a legenda, ele colocou aqui. Se a gente quisesse fazer igualzinho, é só a gente abrir um pouquinho para o lado, diminuir aqui um pedaço desse gráfico e colocar essa explicaçãozinha aqui. A gente poderia, ó, ou tirar essa legenda, tá? Ou na hora que a gente tira e coloca de novo, ela já começa ali do lado, ó. Então, a gente tem aqui a linha relativa ao Orkut, aqui, ou melhor, aqui a linha de 35 a 45 anos, a laranja representa a vermelha e a cinza representa a azul. Aí era só o fato da gente fazer uma formatação aqui para que ele ficasse totalmente igualzinho, mas eu já tenho todas as informações plotadas aqui no meu gráfico, graças a essa base de dados que a gente montou. Então, o segredo não é como desenhar o gráfico, e sim como montar essa base, tá? Então, aqui eu coloquei de 35 a 45, que é uma coisa só, esse também representa uma coisa só, eu tenho 3 valores para serem analisados aqui dentro desse gráfico. Vamos para um próximo gráfico, que é um gráfico de linha com coluna, que eu também fiz do mesmo jeito. Peguei da internet, lá coloquei linha com coluna, achei o primeiro que apareceu e coloquei aqui para a gente analisar. Esse aqui mostra o que foi vendido versus a meta. Então, tá bom. Vendido
e do lado a meta. Por o quê? Por mês. Ah, então vou colocar o mês aqui. Vou colocar o mês de janeiro, vou arrastar na alça de preenchimento para que ele vá até dezembro. Vamos para o vendido. Vamos colocar o que tem nesse gráfico para eu reproduzir. 150, 90, 80, 70, 95, 110, 400, 350, 250, 500, 550, opa, e 600. Boa, esse foi o vendido, que é a barra azul. Agora a gente tem a meta, que é o que está do outro lado. A gente vê que a meta para todo mundo é 100, menos no final do ano, que as vendas são esperadas que cresçam, né? Ó, a meta é 600 e depois a meta é 400. Prontinho. A gente já tem a base para reproduzir um gráfico igualzinho a esse. Vamos lá? Eu vou pedir para inserir um gráfico. Vou começar com esse gráfico normal aqui, ó. Mas logo que a gente faz o gráfico, eu tenho como alterar o tipo e usar um gráfico de combinação. Isso tem a partir das versões novas do Excel. Não tenho certeza se 2010 tem, mas no 13 tem e aqui no 16. E ele já pergunta o que eu quero. Ó, primeiro gráfico eu quero assim, de coluna, e o segundo gráfico em linha. É um gráfico de combinação. Só clicar aqui, dá OK, e eu tenho exatamente o gráfico que a gente está vendo aqui do outro lado. Olha só. Se você precisar que ele fique mais parecido colocando os valores, é só a gente, deixa eu aumentar um pouco aqui o gráfico, é só a gente clicar com o botão direito, adicionar rótulo de dados, tanto para a linha quanto para a coluna. O que ele fez aqui, para que isso ficasse mais visível na meta, é marcar aqui esses valores e colocar de fundo aqui um preenchimento, ó. Tá? Que ele fez com a cor vermelha, então a gente podia colocar, se fosse reproduzir fielmente. Eu não gostei desse fundo, mas eu colocaria uma cor vermelha mais clara, assim. Ia colocar uma cor de letra vermelha mais escura, para mostrar que essa é a minha meta. E aqui em cima ia deixar maior e mais ressaltado. Assim a gente conseguiu reproduzir o gráfico que eu tenho aqui do outro lado. Aqui embaixo ele colocou a legenda, mas eu posso colocar em cima se for para reproduzir exatamente o que a gente está querendo, né? Ó, vou diminuir um pouquinho aqui esse gráfico. Nesse gráfico, já que eu estou reproduzindo, eu vou tirar aqui essa escala e aumentar um pouco mais aqui. Olha lá, ficou bem parecido com o original. E agora a gente pode editar os dados que eles mudam automaticamente, tá? Então esse aqui é um gráfico de linha com coluna, chamado gráfico de combinação, que foi reproduzido. E para finalizar, o gráfico que a galera pira, quem tá começando a mexer em gráfico, acha que esse é o mais bonitão de todos, é o gráfico de pizza. Depois você passa lá no canal, te mostro um monte de gráficos diferentes. Eu não uso muito essa opção da pizza, mas vamos ver como é que eu posso reproduzir. Então, vou colocar aqui, ó, preferência por modalidade esportiva. Eu tenho a porcentagem e eu tenho aqui os esportes. Esportes. Então, vamos lá. Futebol, vôlei, basquete, natação e outros. Para padronizar, deixa eu colocar uma letra maiúscula aqui. Já que vai ficar no gráfico esse texto, que ele fique padronizado, né? Vôlei. E aqui as porcentagens. Ó, vôlei. Vamos ver, futebol para começar. Futebol 40%. Vôlei 30%. Basquete 15%. Natação 10%. E 5% para outros. Ok, só selecionar esses dados, pegar aqui o resultado, vou selecionar esses dados, vou lá no inserir, pegar um gráfico de pizza e pronto. Para que ele fique mais parecido com o outro, eu vou tirar a linha branca, na verdade eu vou deixar sem linha nenhuma, eu não gosto de contorno de gráfico. Essa legenda eu posso clicar e arrastar, e só de puxar aqui para baixo, na alça de preenchimento aqui do lado, ele já vai ficar parecido com o que eu tenho lá na outra imagem.
Agora é só mudar o título, preferência por modalidades esportivas. Pronto. E aqui já tenho a reprodução de um gráfico de pizza. Ah, detalhe, faltou a gente colocar a tão esperada porcentagem. É só clicar com o botão direito, mandar adicionar rótulo de dados e escolher ainda onde você quer. Eu posso aumentar esse rótulo de dados, ó, vou deixar parecido com o que ele fez ali. E com o botão direito pedindo para formatar o rótulo, ele pergunta aonde que eu quero que apareça isso. Centro, extremidade interna, extremidade externa. Essa aqui é a opção do que a gente precisa. Vou diminuir um pouco o nosso gráfico para que ele fique melhor apresentado. E vamos ver se ficou? Prontinho. Se eu precisar mudar as cores, é só clicar em cada fatia e fazer alteração. Mas, resumidamente, meu gráfico está criado. Com isso, eu te mostrei como criar um gráfico a partir de uma imagem, como decifrar as informações que eu tenho aqui, transformar numa base para que eu possa deixar o meu gráfico automatizado dentro do Excel. Eu espero que você tenha gostado e pode testar lá. Se você curtiu o vídeo, clica aí no curtir, compartilha, que eu juro, funciona.